6:01, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, professor do curso de Direito. Eduardo Filete, médico veterinário. E delegado Romano, professor do curso de Direito. A frente fria se afastou, o tempo abriu com sol e a temperatura voltou a subir. Hoje tivemos 25 graus. Olha, estava um clima muito agradável. Elaine Brazão, e a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. A previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. Muito bem. E as temperaturas? Mínima de 18, máxima de 32. 32? Sim. Nossa. Pois é. E a Bovespa? A Bovespa subiu 2,1% e fechou a 104.531 pontos. E o dólar? Caiu 0,94% e encerrou o dia a R$ 5,15. No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo muda a regra e facilita a reabertura de atividades em São Paulo. Saiba aqui no CDL no ar o que mudou, que a Baixada Santista pode ir para a fase verde na próxima sexta. Ambulantes podem trabalhar na faixa de areia em Guarujá. Comerciantes devem seguir todas as recomendações de prevenção contra a Covid-19. Campeonato Paulista de Futebol, definidos os confrontos. Na quarta-feira, 7h no Morumbi, São Paulo e Mirassol. Às 9h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Santo André. Na quinta-feira, Bragantino e Corinthians às 7h no estádio do Morumbi. E às 9h30 tem Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Viatura da GCM de Praia Grande é alvejada com 10 tiros. O atentado aconteceu no domingo em uma ronda de patrulhamento no bairro Anhanguera. Ninguém ficou ferido. Anvisa proíbe venda sem receita dos medicamentos cloroquina e ivermectina. Ivermectina. Que nome danado? Ivermectina. Eu sempre me enrolo nesse nome. Os caras podiam arrumar um nome mais fácil, né? Sei lá. Pirulito, qualquer coisa mais. O objetivo é impedir a venda indiscriminada de medicamentos. Polícia apreende quadrilha especializada em desvios de produtos enviados por Sedex. Roupas e eletrônicos eram desviados do caminhão dos Correios. Santos decreta luta oficial de 3 dias pela morte de Armando Gomes, o manduca do Esporte por Esporte. Apresentador morreu ontem em São Paulo, vítima das complicações de um câncer. E tem muito mais nesta segunda-feira, 27 de julho de 2020. O Jornal CDL está no ar. Canal fechado, por isso que não saiu a nossa vinheta característica, mas eu faço questão. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Governo de São Paulo muda a regra e facilita a reabertura de atividades em São Paulo. Com as novas regras para passar à fase verde, menos restrita, será preciso ter até 75% dos leitos ocupados e não mais 60% como era antes, e motivo de queixas de prefeitos que reclamavam que isso obrigava as cidades a manterem unidades ociosas. Para chegar à fase verde, porém, é preciso ter até 40 internações por 100 mil habitantes e 5 mortes a cada 10 mil habitantes, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen. Segundo Dória, o número de óbitos na capital paulista diminuiu 27% na última semana, comparado à semana anterior, o que ajudou a baixar os números do estado em 4%. No interior, porém, houve um aumento de 16% no mesmo período. Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, a pandemia em São Paulo está numa fase descendente. Modelo estatístico feito pela Folha de São Paulo, porém, considera que a capital paulista está na fase estável, com um número constante de novos casos, mas ainda em volume significativo e não na fase de desaceleração. Delegado Romano, boa noite para você. Cada vez mais fica complexo a gente chegar
a uma conta que diga se sim, se não, se pode ou se talvez. A gente arrisca dizer que pelo número de leitos na cidade de Santos, que dentro dessa regra nova do governo de São Paulo, eu cravo aqui que Santos vai para a fase verde na sexta-feira. Boa noite, Romano. Boa noite, Roberto, Elaine, meu grande amigo Rafael Quaresma, acho que o Edu Filete também está no vídeo. Sim, está aqui. Fala, Filete. Filete, fala, Filete. O Filete não fala. Então, agradecendo aqui a família Teixeira, ao sistema Santa Cecília de Telecomunicações. Bom, você... Tá me ouvindo? Sim. Eu gosto do Filete, que ele é igual o Rubens Barrichello. Ele larga e chega depois. Fala, Filete! Acho que vocês estão me ouvindo, boa tarde, vocês não estão respondendo, eu estou perguntando, né? Ah, sim, pois não, como vai? Boa tarde, né? Lembrar que hoje é um dia triste, né, para toda a comunidade dos jornalistas, dos comentaristas, enfim, né? Porque nós perdemos o grande Armando Gomes, com 77 anos ontem, ele que fazia parte dessa casa aí do Santa Cecília há quase 30 anos, né? Trabalhou em várias mídias, assim como você, Roberto, trabalhou na TV Gazeta, Jornal Tribuna, enfim, Rádio Tribuna, enfim. Mas a gente fica muito triste e espera que Deus receba a nossa eterna morada, né? Muito bem, já a gente vai falar do Armando Gomes. Eu preparei aqui um pequeno trecho aqui de um texto para a gente comentar sobre isso, Filete. Já a gente comenta, eu sei que você participava muito dessa bancada do Esportes por Esporte, já a gente vai falar do Armando Gomes. Vou voltar com o delegado Romano, porque a gente estava falando dessa complexidade que é essa história do abre e fecha. Como é que você está enxergando tudo isso, Romano? Primeiro que essa complexidade de domínio das estatísticas, né? Dos números, do acompanhamento, isso aí não é só... É pré-profissional da área matemática, enfim. Mas, do ponto de vista... Eu estava consultando os dados da prefeitura e, segundo a ocupação dos leitos de UTIs, nós estamos com 37,5%, quer dizer, bem baixo. Baixíssimo, né? Mas tem o dado de mortes é que tem o peso aí nessa história toda. Sim, não, mas veja, os dois critérios, ocupação de leitos de UTI e também o dado das mortes. Eu creio que os dados de mortes de Santos também é baixo, não é alto o dado dos falecimentos e dos óbitos na cidade de Santos. Enfim, então você vê também que existe uma média diária, uma média de 550 mortes no Brasil, né? Através daquele conjunto de órgãos de comunicações que estão fazendo o controle. A média dos últimos 7 dias é 1.057 mortos. Enfim, nós estamos com já 2 milhões, 2 milhões e meio, parece, já de brasileiros infectados. Então eu creio que existe praticamente aí, como eles estão falando, um platô, né, de contaminação, um decréscimo dos óbitos, o que permite, se Santos conseguir ir para a fase verde, eu creio que os números permitem, vai ser uma glória, e espero que a gente possa, né, sair, né, dessa fase tão crítica que a economia de Santos e a economia do Brasil passou por esse semestre difícil. É por aí. Boa noite, Rafael Quaresma, tudo bem com você? A gente está tentando aqui levantar. O número de mortes estava na casa de 440 e poucos. 447, Roberto. 447. Isso ontem, né? Eu não tenho ainda os dados de hoje. 447. E o índice de letalidade que o Romano se referiu, aqui em Santos, 3,12%. Cidade de São Paulo, 4,47%. Estado de São Paulo, 4,49%. Brasil, 3,61%. E no mundo, 4,17%. Então, esse índice de letalidade aqui na cidade também é bastante baixo, né? Então, bingo, eu vou cravar. Sexta-feira a gente vai para a fase verde. Junto com a capital paulista, óbvio que eles não vão ficar de fora, e vai emendar ali com a região metropolitana de São Paulo. É uma aposta, pode ser que não aconteça, hein?
Vamos ver os próximos números, né? Os números diários aqui, mas tudo leva a crer que sim. Deixa eu só registrar meu boa noite aqui, claro. Que eu também não falei. Então, boa noite ao meu caro amigo Romano, Elaine, a você, Roberto, ao Filete, que hoje faz as vezes aqui pelo Zoom, e especialmente aos nossos ouvintes aqui, ouvintes da Santa Cecília. Com relação a esse tema, só para passar aqui mais uma informação, eu acho que a análise que precisava ser feita, né? E a lição de casa que foi feita era justamente acompanhar aqui nesses 15 dias, né? Quer dizer, da evolução da fase laranja para a fase amarela e essa verificação, até porque quando houve a mudança, muito se especulou em relação a essa flexibilização exagerada, enfim, e até uma falta ali de conscientização da população como um todo, né? Ao que parece, o ciclo é de 14 dias, de lá para cá não houve esse aumento, e até como disse o Romano, nem essa manutenção ficou, né? Quer dizer, o que a gente vem notando é uma desaceleração. A se manter tudo isso, né? Caso se mantenha essa situação, é bem possível que a região metropolitana da Baixada Santista, assim como a Grande São Paulo, inaugurem a fase verde. E aí, portanto, mais uma flexibilização, fazendo com que, paulatinamente, a vida volte ao que era antes, volte ao normal, enfim, é o que esperamos. E pelos números, né, o Romano falou dessa situação, é bem provável que nós tenhamos essa boa nova no final da semana, talvez até mexendo na questão das aulas presenciais. Enfim, eu acompanhei e vi, eu sei que vocês repercutiram aqui, né, a Secretaria de Estado da Educação falando que não há possibilidade do retorno das aulas presenciais em 8 de setembro, mas talvez para algumas situações pontuais, a gente já falou aqui dos cursos de saúde, da necessidade que estes cursos têm por conta de carga horária em aulas práticas, talvez essa evolução com uma maior flexibilização permita a adoção de critérios pontuais e específicos de acordo com a necessidade de cada um destes cursos. Então seria algo muito bom também para os alunos aqui, portanto, para os consumidores. Eduardo Filete, eu estou vendo que você está na clínica Filete, pelo menos parece o seu consultório, que me aparece aqui na imagem. Quem está aí do seu lado? Seu filho. Olha, o Filetinho está aí. Tá fechado o microfone dele, Elaine Brazão? Eu já tentei abrir. É? Peraí, Filete, vamos coordenar. Fala, Filete. Eu acho que a gente torce para que a gente mude de fase logo, mas realmente o governador, ele, de uma certa maneira, tem que ter os estudos, né? Então eles estão baseados nos estudos, continuamos na amarela e temos que tomar cuidado, as pessoas têm que colaborar, não achar que já acabou o coronavírus, que já acabou a pandemia, porque já tiveram cidades, regiões que regrediram. Então, acredito que nós, mantendo o distanciamento, fazendo o trabalho direitinho, a gente consiga, como o Romano falou, evoluir de fase e, com certeza, melhorar o comércio, melhorar para as empresas e a economia voltar a girar novamente. É o Pedrinho que está aí do teu lado? É o Pedrinho, manda um alô aí. Ô Pedro, tudo bom? Parabéns pelo programa, viu? Muito legal. Acompanho sempre quando eu consigo no trânsito. É um programa de grande audiência e de grande credibilidade. Parabéns. Obrigado. Esse é o Pedro Filete que está falando com a gente também. Mas, Filete, o que eu queria comentar contigo, tem esses números, esses dados todos, e a gente está torcendo para que a gente evolua nessa questão, e parece que Santos, o comportamento de Santos está muito melhor do que muitas cidades. Tanto é que ontem ocorreu o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Guarani no seu estádio da Vila Belmiro. Eu olhei, eu falei, nossa, eu conheço esse estádio, mas que estádio é esse? Tiraram aquelas placas de acrílico do estádio, Filete? Sim. E realmente, como teve o cortejo do Armando Gomes, né? Eu passei por lá, tinha uns 20 São Paulinos, assim, com calma, então achei que estava legal, não teve aquela aglomeração de torcida, estava bem, a Polícia Militar, a Guarda Municipal estavam tomando conta, então achei que estava bacana, né? Para evitar justamente esse aglomerado. A gente vê que tem cidades na região que estavam aglomerando mais. Agora, com a volta de alguns bares, restaurantes, mesmo com horário reduzido, eu acho que
o pessoal já vai ter outros locais para ficar do que se aglomerar na praia, enfim, né? A gente via ali na subida ali da Porchá, muita gente bebendo ali, tomando o seu guaraná, o seu conhaque e tal, à noite e tal. Agora, de repente, a sua canjibrina, né? De repente, como agora já alguns bares já abriram, tal, então já fica o pessoal já se dispersa mais. Eu acho que com o tempo a gente consegue melhorar isso. Quando estava tudo fechado, tinha sempre os teimosos que aglomeravam, né? Punha aqueles carros de som, tal. Agora já está uma coisa mais tranquila. Bom, agora já dá para tomar uma tubaína gelada nos bares da cidade. O Ed Santos, o Ed Fraldinha, boa noite a todos. Roberto e Elaine, ao padrinho Rafael Quaresma. Padrinho? Por que padrinho? Meu afilhado, eu sou padrinho de casamento dele, eu e a Roberta. Uma alegria. Olha. O Ed é o nosso ajudante qualificadíssimo ali no Procon de Santos, tá lá no Resolve Aqui, auxiliando nas audiências, né? Estamos com as audiências presenciais e ele ajuda bastante no trabalho. Maravilha. A Ana Núcia está aqui, boa noite. O Luciano Abílio está comentando aqui, o Bolsonaro tomou ivermectina. Segundo Luciano Abílio, esse remédio é contra piolho e não verme, por isso o Bolsonaro está bem, diz ele aqui. É claro que é uma brincadeira, mas esse remédio, com esse nome ivermectina, é isso mesmo essa indicação? Eu conheço como ivermectina, agora não sei se é o mesmo, se é ivermectina, o que eles falam é ivermectina, né, Romano? Deixa eu aproveitar só mandar um abraço aqui pro Marcos Távora, que está na audiência também, falou aqui de você, audiência qualificadíssima. Grande Marcos. Olha, o Marcelo Meneghelli, muito triste com a morte do nosso grande amigo Armando Gomes, Filete muito triste, diz ele aqui. Fernando Ávila está conosco, desejando boa noite a todos. O Alcides Catarino também. Boa noite a todos, excelentes convidados com informações pertinentes. Vamos falar do Armando Gomes? Vamos falar do Armando Gomes. Santos decreta luto oficial de 3 dias pelo falecimento do comunicador Armando Gomes, o Manduca. O apresentador morreu ontem vítima de complicações de um câncer. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, há 2 meses. O comunicador fez história no rádio e na TV da Baixada Santista e se especializou no jornalismo esportivo. Armando Gomes comandava o programa mais popular de esportes da região, o Esporte por Esporte, na Santa Cecília TV, com índices importantes de audiência. Ele deixa a esposa Laura e os filhos Vitor e Vinícius. Entre alguns fatos marcantes da sua carreira, ele fez a transmissão do jogo do milésimo gol de Pelé em 1969, na vitória sobre o Vasco no Maracanã. O apresentador ganhou o nome da Sala de Imprensa da Vila Belmiro e integrou o Conselho Deliberativo do clube. Os novos estúdios recém-inaugurados da Santa Cecília TV tem o nome de Armando Gomes, homenagem feita ainda em vida. A paixão por Santos e pelo Santos Futebol Clube são indiscutíveis na vida do comunicador. O programa Esporte por Esporte tem a sua marca, uma identidade que jamais será esquecida. O advogado Vicente Cassione, amigo de Armando Gomes desde os tempos de Colégio Santista, ficou emocionado quando soube da notícia e, falando do apresentador, disse: "Você foi uma pessoa absolutamente coerente, corajosa, verdadeira, autêntica, que nunca se calou quando muitos se calaram e que soube se calar quando muitos falaram em vão. Você era amado pelos amigos e respeitado e admirado pelos adversários. É a prova da integridade de uma pessoa." Marcelo Teixeira, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, publicou em sua rede social: "Partiu um grande amigo. Será um domingo diferente, sem o Manduca no ar. Autêntico, sincero, defendia as causas da nossa região, principalmente os assuntos relacionados à sua maior paixão após a sua família, o Santos Futebol Clube." Esporte por Esporte é o programa mais antigo da grade de programação regional da Baixada Santista, mais de 25 anos no ar. Graças à sua persistência, ao seu carisma, à sua enorme capacidade e ao seu estilo de apresentar, a maioria das famílias não dormiam sem assistirem o Armando. Polêmico, muitos o admiravam, alguns não gostavam, mas uma certeza, todos o respeitavam pela sua eloquência e firmeza na defesa de seus ideais. Armando é e sempre será lembrado como um dos maiores cronistas esportivos do nosso país. Descanse em paz, querido irmão. Seu legado o fará inesquecível, será eterno
palavras de Marcelo Teixeira no depoimento que ele deu na sua rede social. Eduardo Filete, você participou várias vezes do programa dominical Esporte por Esporte. Eu gostaria que você falasse agora alguma passagem marcante, o que te traz de recordação o velho Manduca, Filete? Desliga o... Espera aí que a gente está ajeitando o microfone do Filete. Enquanto isso, o delegado Romano, está aqui o Filete? Sim. Oi, fala, Filete. Olha, a gente tem que agradecer sempre as pessoas que dão oportunidade na nossa vida, né? A oportunidade é a coisa mais importante que eu falo para o meu filho. A pessoa que te abre um espaço, te dá oportunidade. É assim que nós estamos falando nesse jornal de grande audiência. O Armando me deu a oportunidade durante 3 anos comentar sobre futebol, futebol no programa, lógico, em 20 anos de programa eu ia pontualmente, a cada 2 meses e tal, mas depois eu fiquei fixo. Tem umas passagens muito legais do Armando Gomes comigo, assim, o Armando gostava muito de animais, ele chegou a ter 2 animais no sítio, pastores, né? Então sempre ele me ligava de Peruíbe, trazia os cachorros aqui e tal. Então uma passagem legal do Armando, que o Armando gostava mais dos cachorros, né, do que, ele fala, esses cachorros são mais amigos que gente, todo mundo que tem cachorro sabe disso. E o Armando marca pela autenticidade do jornal, né? Ele era uma pessoa autêntica, o Armando. E é engraçado que o Armando, as pessoas às vezes ele era polêmico, tinha gente que tal, mas todo mundo que conhecia o Armando, que teve contato alguma vez na vida com o Armando, gostava muito dele. Ele era uma pessoa assim, muito bem, era engraçado e tal. E eu, como você, Roberto, como nós todos aqui, eu levanto cedo, né? E o Armando, ele tem um hábito noturno. Então, o que acontece? Ele me convidava, às vezes, sair do programa, meia-noite, vamos no Almeida, vamos tal. E valia a pena você dormir 2, 3 horas da manhã, não tinha bebida, não tinha nada, era só para ficar conversando. Valia a pena de tanto que você dava risada com ele, das coisas que ele falava e tal, né? Mas o que me marcou muito, Roberto, é que ele chegou para mim uma vez e falou assim, você é santista, você é conselheiro do Santos como eu, mas você gosta de comentar sobre todos os clubes. Só que quando você fala do Santos, você não fala assim, nós estamos numa situação ruim. Não fala nós. Você, como comentarista, tem que ser imparcial. Você fala o Santos Futebol Clube, o clube da Vila Belmiro, você não põe a paixão no meio, para você ficar um comentarista equilibrado. Eu não consigo, ele falou, mas você consegue. Então, às vezes eu falo assim, o nosso conselho, não. O Conselho do Santos Futebol Clube e tal. Então ele passava uma coisa jornalística assim, mas sempre suave, no final do programa, sem estresse, dando risada e tal. Então eu só tenho passagens boas com o Armando. Sempre, o Armando, para mim, ele viveu, é uma pessoa autêntica, ele envelheceu só no físico, mas no mental dele ele sempre foi um jovem. Ele gostava de sair para conversar à noite, ele gostava de viver a vida noturna, não nada de mulher, nada disso. Era parar o carro no restaurante, ficar conversando, jogar conversa fora, ficar dando risada e tal. Então, o Armando, ele não envelheceu. Para mim, ele continua sendo um Peter Pan. Ele gostava da noite, cuidava da família, mas ele gostava sempre Era uma pessoa que ele fazia o que ele queria, falava o que ele queria, colecionou muitos amigos, alguns inimigos também, porque ele era autêntico. E hoje todo mundo quer ser politicamente correto, né? E o Armando não, se ele tivesse o pensamento, ele falava. Então, eu acho que ele deixa esse legado no jornalismo brasileiro, né? De um programa autêntico, um programa que ele não fazia pauta e o programa saía bom. Realmente é um ícone, né? Delegado Romano, qual a lembrança que você tem de Armando Gomes? Eu conheci pessoalmente, eu nunca fui no programa Esportes por Esporte, mas ele, Rafael, é um programa que efetivamente criou, né, um marco, não só na telecomunicação local, regional, mas parece que ele tinha até alguns recordes nacionais, enfim. Uma pessoa simpática, muito educado, enfim, é uma fase natural da existência humana, né? Infelizmente, ele, como muitos falaram, o carinho, o amor, que esse passamento seja em paz e que ele esteja em paz. Rafael Quaresma. Eu estou fazendo coro com o Romano aqui, porque eu também nunca participei do Esporte por Esporte, mas nutri uma admiração pelo
pelo Armando, não é? O Manduca, aí como o pessoal fala, até porque ele tinha uma passagem com o avô da minha esposa, né? O avô da Roberta era radialista, foi radialista, o Leonardo Augusto, e eles trabalharam juntos lá atrás, cobrindo a Portuguesa Santista. Eu acho engraçado, até porque às vezes eu vejo as fotos lá de família, tem foto do Vicente Cassione junto, até não sei se o Cassione está na escuta, para ele saber dessa questão particular, enfim, mas que é sempre motivo de muito orgulho lá para todos. E o que me chamou a atenção, Roberto, e isso vem do ontem, né? O depoimento do Odinei Ribeiro, hoje a crônica do Eduardo Silva, isso me parece que é extremamente gratificante para quem fica, para a viúva, para os filhos, o exemplo de generosidade que ele deu. Ontem, o que era comum na fala de muitas pessoas que conviveram com ele, eu digo conviveram profissionalmente, era no sentido das portas que foram abertas, da oportunidade que ele deu, e isso talvez seja o maior legado, algo para as próximas gerações se espelharem, né? Hoje a gente vive cada vez mais num mundo individualista, individualizado, enfim, cada um por si. E o que todos falaram do Armando, e não coisas de agora, mas de 30, 40 anos atrás, quando muitos dos que estão aí começaram, era de estender a mão dessa ajuda, dessa oportunidade que ele deu. Isso é algo que a gente tem mesmo que reconhecer, tirar o chapéu, uma bonita atitude, e esses exemplos, bons exemplos, devem ficar. A Michele Sanches está aqui conosco. Quem está conosco também, o Augusto Soares, na live do Santa Portal. Boa noite a todos. Santos mais triste hoje com o falecimento do Manduca. O Leandro Figueiredo está conosco mais uma vez. O Alcides Catarino, o Armando Gomes não morreu, permanece vivo em nossos pensamentos. Cada vez que falamos sobre ele, por aqui, ele estará mais vivo entre nós. Dicas CDL no ar. Cães, gatos e companhia. Com a Tássia Obeide, a médica veterinária, está conosco. Boa noite, Tássia. Olá, boa noite, Roberto César. Hoje em dia é mais do que normal ter o seu pet dentro de casa como membro da família, certo? E pensando nisso, você sabe quais são os cuidados básicos para manter a saúde do seu pet e da sua família em dia? Um ponto muito importante é mantê-los sempre protegidos com produtos indicados contra pulgas e carrapatos, mesmo que o seu cão e gato não tenham acesso à rua. Você sabia que as pulgas e os carrapatos, eles se desenvolvem no ambiente? Apenas 5% do que encontramos estão no cão ou no gato. Outro ponto é a prevenção de vermes intestinais, que também podem passar para os humanos, além da higienização básica do pote de comida, do pote de água, do ambiente onde ele urina e defeca. E os banhos? Os banhos devem ser feitos com produtos indicados para cães e gatos e de acordo com o tipo de pele e pelos. Se precisar fazer a limpeza dos ouvidos, tome muito cuidado ao limpar, não introduza objetos e nem cotonetes. E, ao cortar as unhas, use um cortador indicado para o seu cão ou para o seu gato. E sempre procure seu médico veterinário em casos de dúvida. É isso aí, fica a dica de hoje. Um abraço, Roberto, a todos da bancada e especialmente aos ouvintes da Santa Cecília FM. Roberto! Lembrei da minha família de Limeira, viu? Salta o leitão aí! Não, mas você sabe que em São Paulo, as pessoas têm essa mania Carrega o R? de falar meio caipira. Que loucura. Depende, se for na Zona Leste, sim também. Não, porque o São Paulo é engraçado. A urbanização é muito assim naquela região central, né, Rafael? Na Zona Oeste ali, mas se você vai pra Zona Leste, Zona Norte... Zona Norte. Não, as comunidades são assim, são regiões muito interior, Osasco cara, também. Eu morei em Osasco, o pessoal fala tudo caipirês. Hábitos interioranos, cara. Um negócio muito louco. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos por intervalo rapidinho, a gente volta já com mais coisas. Você está ouvindo Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música?
Poupar e ganhar sem parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5.000 toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemaparar.com.br. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na programação do CDL no ar na 107,7. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no ar. Com Elaine Brazão e os nossos ouvintes no WhatsApp Zap. Com Marcos Gremista. Marcos Gremista, fala Marcos. Olá, muito boa noite a todos, uma ótima semana. Queria tirar uma dúvida sobre a audiência pública que está chegando aí da empresa Valoriza e emissário submarino. No site da prefeitura está dizendo que é 31, na tribuna acho que de hoje saiu que é dia 5. Queria tirar essa dúvida, ver se vocês podem ajudar. Convidar a população para participar desse assunto importantíssimo. E eu queria tirar uma outra dúvida com vocês. Eu estava vendo no Wave lá no site da prefeitura, que já tem um mapeamento de todo o projeto. Está dizendo que o impacto ambiental é muito baixo, que o lixo vai transformar em energia e tem muita coisa positiva nisso aí. Eu queria saber de vocês se o termo incinerador já não está se tornando um pouquinho pejorativo, a gente já não tem que olhar com um olhar mais crítico em relação a essas coisas. Muito obrigado, uma ótima noite. Uma ótima noite para você. Eu sei que você é um estudioso no assunto, gosta muito desse tema, mas eu não tenho nenhuma informação para te dar. Evidentemente que a Prefeitura de Santos está tomando todas as providências essas que foram acionadas por conta de uma suspensão das obras pelo Ministério Público, portanto, a lição de casa vai ser feita a posteriori, devia ter sido feito anteriormente, não é, delegado Romano? Sim. E agora, é óbvio, vai marcar audiência, vai marcar EIV, né? Fiscalização, etc. Para ouvir a população, audiências públicas, vai tomar todas as devidas providências para tocar em frente esse projeto, ou não, dependendo do resultado de consultas públicas, de especialistas. Eu já ouvi especialistas que contraindicam esse tipo de incinerador de resíduos. Eu já ouvi outros especialistas que são extremamente favoráveis a essa unidade de regeneração de energia. Então, na dúvida, não vamos acelerar, não vamos fazer de qualquer jeito. Delegado Romano. Não, tem várias opções, né, para a questão da destinação dos resíduos orgânicos e não orgânicos. O incinerador, ele tem consequências e impacto no meio ambiente, mas é uma das soluções modernas. O que não se pode mais admitir é aterro sanitário, né, e nem tem mais espaço físico para isso. Está lotadíssimo. E não só, isso é um meio antiquado. Então, o incinerador, eu ouvi outras pessoas dando algumas opções técnicas, né, científicas de biodigestores, enfim. Então, o detalhe da incineração é que há uma transformação, um aproveitamento, né, em energia. E essa energia pode ser, né, na verdade, o que eu gostaria de falar é que a prefeitura
ela realize um contrato administrativo que efetivamente ele possa transferir, né, não só a questão do retorno do empreendimento da reforma do emissário, sabe, Rafael? Mas porque é um contrato de longo período e que a prefeitura, né, aliás, não a prefeitura, o município de Santos, né, tivesse uma receita, né, permanente, né, até sobre o lucro, porque os cálculos que me apresentaram é um lucro assim que, se for esse projeto aprovado, implantado lá na área continental, como pretende ser, se realmente com base em estudos científicos, né, Rafael? Existe, claro, o lixo é uma coisa que é matemática, a gente sabe quanto cada cidadão produz por dia, quanto o município produz por dia, quanto essa produção vai também ser transformada, enfim. Então, a única coisa que eu, como cidadão, entendo adequado e cabível é que o resultado financeiro disso seja o mais transparente, mais claro e o melhor possível ao município de Santos. A história boa, a boa parte dessa história foi exatamente a suspensão pelo Ministério Público para que a gente pudesse debater de fato e de direito esse assunto. É bom? Não é bom? Vai ser ótimo para a cidade? Vai ser pernicioso para a cidade? Rafael Quaresma, quais são as informações que você tem a respeito disso? Vamos lá, que eu acionei aqui os universitários, o nosso querido Murilo Neto me ajudou aqui, ele que é secretário de comunicação aqui, auxilia lá na pasta da comunicação, secretário adjunto, mas eu já promovi aqui o Murilo, porque ele é muito eficiente. Tá com a caneta né? Bic na mão. Quem me dera, nem caneta eu trouxe aqui, agora é tudo digital, é só por o polegar, mas brincadeiras à parte, só para informar o ouvinte, as duas datas que ele menciona estão corretas, existem e cada qual com uma finalidade. Então, no dia 31 de julho de 2020, às 17 horas, que foi a primeira data que ele mencionou, a audiência pública virtual é para tratar dessa análise do estudo prévio de impacto de vizinhança, o EIV, e no dia 5 de agosto, também às 17 horas e por meio virtual, a participação, enfim, da população acerca da revitalização, manutenção da plataforma do emissário submarino. Então, as duas datas existem, cada qual para atender uma exigência também prevista em lei. Então, 31 de julho, 5 de agosto, e só com relação à questão do lixo que disse o Romano, o que chama a atenção é justamente a produção cada vez maior de lixo por cada um de nós, né, Romano? Então eu vejo, lá no meu prédio a gente faz a separação do lixo reciclável, do orgânico, dentro do reciclável que é cada um, e cada condômino tem a obrigação de descer com o seu lixo, não tem aquela coleta em andar, nada disso. E é impressionante porque você desce com lixo no mesmo dia à noite, ou já no dia seguinte tem uma produção tão grande quanto. Então é importante a gente pensar mesmo alternativas, formas, não é? Mais atuais, mais modernas de dar uma destinação para o lixo e tentando harmonizar aqui meio ambiente. Eu vi que o ouvinte falou da questão do incinerador ali, enfim, mas trabalhar o meio ambiente com essa realidade de produção excessiva, me parece, de lixo. Muito bem. Olha, tem participação no WhatsApp, quem está aí? O Carlos. Carlos, boa noite, Carlos. Boa noite, amigos. É Carlos aqui, sempre ouvindo vocês. Sabe o que mais me alegra na segunda-feira? É que recomeça o jornal de vocês de segunda a sexta. Não é bom isso? Um abraço, hein? Como nós combinamos, né, Carlos? Eu falei, você entra lá, fala bem do programa, que eu tô precisando de uma propaganda, por favor. Obrigado, Carlos. Um beijo para você. Quem mais? Vamos lá. Tem esse, eu não consigo ver o nome dele. Sim. Ele primeiro perguntou se não podia transmitir o programa pelo YouTube também. Olha, a gente ideia. coloca o programa no dia seguinte no YouTube. Então, você procura lá, CDL Santos Praia, que vai ter o programa de amanhã, né? Não, de amanhã não, que a gente não prevê futuro, mas de ontem. É futuro. E tem no Spotify, se você perdeu, estava ocupado, tinha compromisso e quiser ouvir depois, pode buscar lá no Spotify que tem também. O Andrei, ele fala, boa noite, eu gostaria de deixar meus sentimentos à família do senhor Armando Gomes. Você sabe que sou torcedor do São Paulo, mas às vezes assisti o programa e achava ele uma pessoa autêntica e coerente. Olha só, tem também a manifestação do Marcelo Meneghelli. Roberto César, a top da Baixada Santista. Devo tudo ao Armando Gomes. A loja se eu não estou enganado, a loja do Marcelo Meneghelli, a Top Games, tinha anúncios no programa Esporte por Esporte e esse jeito de falar era do Armando Gomes, não é,
Top. Top da Baixada. A gente estava brincando com o sotaque caipira da Tássia, que ela não é caipira coisa nenhuma, essa menina daqui de Santos. Em São Paulo tem um monte disso. Mas o nome do seu pai, como é que é, o Rafael Quaresma? O nome registrado, Roberto, você quer? Ou como deveria qual era ser? A ideia? A ideia era Marinaldo, Antônio Marinaldo Viva. Só que como ele nasceu em Dois Córregos, né? A gente tem família lá em Limeira, as minhas tias todas são de Limeira, lá o pessoal puxa mais no R do que o de São Paulo, aqui os que aí o Romano disse. Aí foi no escrivão, foi lá no registro, ficou Marinardo, né? O pessoal Nardo, e aí ficou, e é verdade, não tô brincando, é verdade. Eu tentei até fazer a retificação aqui de registro civil, mas ficou Marinardo. Então ficou Marinardo, seria Marinaldo. Ai, meu Deus. Ambulantes são autorizados a trabalhar na faixa de areia em Guarujá. Com a flexibilização, os ambulantes que atuam na faixa de areia poderão trabalhar das 10 da manhã às 4 da tarde em sistemas de revezamento em dias alternados. O uso de máscaras de proteção facial e luvas é obrigatório. Deve ser disponibilizado aos clientes álcool em gel 70% para a higienização das mãos. Estão proibidas a colocação ou utilização de mesas, cadeiras e guarda-sóis pelos ambulantes, permitindo-se tão somente o sistema de retirada no local. O não cumprimento das regras impostas em decreto implicará em advertência e, no caso de reincidência, a cassação do alvará ou da licença de funcionamento. Eduardo Filete, nossa, nesse final de semana, 32 graus no sábado, a praia ferveu. Mas não é só Santos, não. Santos, São Vicente, Praia Grande, o povo tá louco, Filete. O que acontece, Filete? Que o povo tá agoniado, tá com saudade da praia, é isso? Sim, veja bem, eu acho que não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo. O que aconteceu há 2 finais de semana, 3, né? Por 2 passados, eu acho que não pode existir todo mundo indo para a praia ao mesmo tempo e ficando aglomerado, porque o coronavírus ele não estabilizou ainda, né? Nós temos um platô assim, num platô ele está descendo um pouco, mas não dá para liberar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho assim, você quer fazer sua caminhada com máscara, você faz. Você quer ficar tomando um solzinho uma hora na praia, beleza, mas não dá para você ficar aglomerado, por exemplo, todo mundo junto ao mesmo tempo, porque nós podemos ter índices regressivos e podemos ter problema. Eles acompanham quantas pessoas têm nos hospitais, quanta a mortalidade, o que está acontecendo, para saber, para fazer essa passagem de fase ou não. Então, acho assim, o que aconteceu naquele fim de semana não pode ser repetido. Eu tento, por exemplo, dar uma corridinha cedo, andar no fim de tarde, ou no fim de semana, domingo e tal, mas eu não fico na praia muito tempo, porque eu acho que se todo mundo for ao mesmo tempo, é ruim, podemos ter contaminação, tal. Então eu acho assim, vamos flexibilizar, mas vamos lentamente, né? Vamos lentamente para que a gente consiga ajudar todo mundo. Já pensou se regride? Você é dono de um restaurante, de um bar, você comprou queijo, produtos, hambúrgueres frios, e de repente você vai perder tudo aquilo. Então acho que nós temos que ter calma para a gente começar a abrir as academias 6 horas, passar para 8, e ir melhorando para todo mundo, geração de empregos e tal. Se todo mundo fizer a lição de casa, nós vamos sair disso. Se não fizermos, podemos ter problemas. Ô Rafael Quaresma, a questão dos ambulantes em Guarujá, olha, se o ambulante da Praia Grande está ouvindo esse programa, tá chorando, porque lá em Praia Grande, por enquanto, só estava autorizado que as pessoas saíssem 200 metros da porta de casa, que não estava resolvendo para ninguém, porque o cara mora lá dentro do bairro e no bairro ninguém vai, não tem movimento, não tem fluxo. O Guarujá liberou agora, quem sabe Praia Grande, num gesto de boa vontade, também acaba liberando aí para os ambulantes na faixa de areia, mas tem que tomar todos aqueles cuidados lá. Já é um passo, né, Roberto? Eu vejo muito aqui, até pela questão dessa área que nós vivemos aqui, da região metropolitana, enfim, do próprio Condesb, muitos acabam se espelhando nas ações, nas boas ações de outros. E às vezes esse exemplo, esse passo à frente de Guarujá pode servir de inspiração mesmo para a Praia Grande. Não faz muito sentido, você já adiantou aqui, essa questão relacionada aos 200 metros, se o público que consome o produto daquele ambulante não é o público, obviamente, ali da sua região, né? Então é necessário
que possa haver esse deslocamento até para que tenha sentido e valha também o investimento, porque o que não dá para a gente imaginar ainda, e isso vale não só para o ambulante, mas muitos comércios, né? Vejam restaurantes tradicionais aqui de Santos que não abriram, embora possam fazê-lo, né? Quer dizer, eles colocam na ponta do lápis e falam, bom, eu tenho que trabalhar com tantos % da capacidade, intercalar a mesa, meu salão é pequeno, não vale a pena eu trabalhar no presencial se o meu delivery está indo bem, por exemplo. Então, essa análise precisa ser feita pelo ambulante. Eu vi que retomou aqui os quiosques e não foram todos também. Alguns que fizeram, né, essa retomada de acordo com o protocolo de higiene, mas que financeiramente talvez ainda não seja interessante. Então é importante nós evoluirmos, falamos da fase verde, pode ser que haja essa evolução para os ambulantes. Eu tô cravando aqui, vai ter fase verde sexta-feira. Romano, a faixa de areia na Praia Grande é vedada. Mas aí não tem como segurar, né? Eu vejo que até com relação a alguns pareceres de profissionais da área, infectologistas, epidemiologistas, dizendo que a praia, ainda mais sob o sol, é um ambiente cuja contaminação ela é muito restrita, e ainda mais com os protocolos, né, de cautela. Eu creio que nós poderíamos já adotar, eu digo a Baixada Santista como um todo, né, Rafael? E também, viu, o doutor Bonavides está pedindo para colocar aqui, Roberto, que a faixa, a área verde, né? No caso, vai ser para todos os municípios da Baixada Santista, que estão com os números adequados. Então, aí, dentro desse cronograma do governo... Peraí, tá pedindo o quê? Ele pediu para fazer uma retificação, que todos os municípios da Baixada vão ingressar na faixa verde. A deliberação vale... Sim, a deliberação vale... Vai ser toda a Baixada Santista. Mas eu tô falando da Baixada Santista inteira, não tô falando só de Santos, não, Bonavides. Para com isso, menino. São Vicente também vai. Eu entendo necessário, eu acho que é oportuno que outro passo seja o dos ambulantes, não só do Guarujá, de Santos, né, Praia Grande, São Vicente. E aí o outro passo, de uma maneira mais controlada, veja, depois que abriu, eu não fui ainda um dia na praia. Eu também não. Então, enfim, apesar de dias maravilhosos, dias lindíssimos em Santos, enfim, toda a Baixada, mas eu creio que nós podemos já também partir através quando nós passarmos para a fase verde, até que os senhores prefeitos possam permitir, não é, o retorno da frequência e da permanência controlada, com distanciamento das pessoas sentando-se à praia, não é? Enfim, eu acho que devagarinho a gente volta. Grande abraço para o Paulo Roberto Bonavides, secretário de Comércio de São Vicente, sempre atento e ligado no nosso programa. Paulo Bonavides, quando eu falei vai para verde, vai todo mundo, eu, você, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, prefeito Alberto Mourão, todo mundo. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. A Federação Paulista de Futebol determinou datas, horários e locais nesta segunda-feira da fase de quartas de final do Campeonato Paulista, com 2 jogos na quarta-feira, 2 jogos na quinta. Os vencedores se enfrentam no final de semana em semifinal de jogo único também, e as finais em 2 partidas. Mas vamos à tabela deste meio de semana. Na quarta-feira, 19h, no Morumbi, o São Paulo pega a equipe do Mirassol. 21h30 tem Palmeiras e Santo André no Allianz Parque. Na quinta-feira, mais uma partida no estádio do Morumbi. O Bragantino, que é mandante do jogo, Red Bull Bragantino, joga com o Corinthians, repito, às 19h. Às 21h30 na Vila Belmiro tem Santos e Ponte Preta. O Santos, que ontem de virada perdeu para a equipe do Novo Horizontino em Itaquera por 3-2. O resultado é que veio mais uma vez com erro de arbitragem, mas principalmente porque teve o Santos um jogador expulso pela 3ª partida consecutiva. E só para fechar esta participação, a gente faz aqui também uma homenagem ao grande Armando Gomes, que nos deixou neste domingo, que influenciou e foi uma inspiração para tantos cronistas esportivos da Baixada Santista, que abriu portas para tantos aí no Esporte por Esporte da TV Santa Cecília. Fica aqui o registro e homenagem também aqui no nosso quadro, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas suas informações e o registro
ao nosso querido Armando Gomes. Você está no CDL no ar. Ô, Rafael Quaresma, tem os números da Covid-19 em Santos? Manda pra gente aí. Eu tenho só o boletim que o nosso secretário adjunto Você encaminhou. já nomeou ele. Pois é, mas o Flávio Jordão continua acumulando as pastas aqui. Então, Flávio me ouve também, depois ele briga. Ele é secretário de comunicação e de governo. Ele aqui o Murilo. Agora eu vou falar, o que você está o Murilo Neto me mandou aqui os números. Você quer que eu fale os números? Lógico. 8.302 pacientes recuperados do Covid, 14.370 casos confirmados, 450 óbitos confirmados. Ontem eram 447, que a gente falou no início. 602 casos suspeitos, 162 internações por sintomas, 71.700 testes rápidos realizados, 23.512 testes de PCR realizados. E a taxa de ocupação, que eu e o Romano falamos no início também, que era de 41%, hoje 45% de ocupação das UTIs. Então, UTI pública 32%, era 29%, privado 63%, era 59%. Na média, 45% de ocupação, Roberto. É bem baixa a ocupação de leitos. Eu falei só 3 mortes, a Elaine me deu um tabefe aqui. É porque diminuiu aquela velocidade de mortes. Mas esse número que você passou é o total de mortes em Santos, isso, 400? Isso, desde 450. O início, né? Exato, 450 desde o início, e tem 13 em investigação. E isso é que importa, diminuiu a velocidade, mas diminuiu para valer. Sim. Né? Então, você vê, você tem um dia com 3 mortes, a gente já chegou até com 26. Não é? Não, mas você vê que o cenário é nacional. Se você pegar, por exemplo, que nós tínhamos uma média de 1.500 mortes por dia, agora já estão com diário 500, e na média, porque veja bem, quando eles falam a média de 7 dias, são 1.057 mortos. Mas agora o número de mortos nacional são 550. Então, veja, há uma diminuição no terço. Não é? Um terço que está. Veja, a redução ela é sentida, muito embora a região sudeste é a que haja mais falecimentos, o estado de São Paulo é o que tenha mais mortes, depois vem Rio de Janeiro, enfim. Mas existe sensivelmente uma diminuição. Olha só, um carregamento de cerveja, o caminhão estava carregado de cerveja. Pecado. Foi saqueado após a carreta tombar em Miracatu. O caminhão tombou no quilômetro 347 da rodovia Regis Bittencourt, no trecho de Serra do Cafezal, e diversas pessoas pegaram caixas de cerveja e levaram embora. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e conseguiu deter alguns indivíduos que efetuaram o saque. O local ficou interditado por 2 horas até a remoção do caminhão e da limpeza da pista. O Eduardo Filete, pode roubar... Eu falei, pode roubar, não pode, né? Roubar não pode nunca, né? Eita, mas foi uma felicidade. Não, nossa. Foi todo mundo cantando. Não, e sai gente, Filete, da onde você não imagina. A estrada tá sempre deserta. Caiu uma carreta, aparece gente que eu não sei da onde, Filete. Me ajuda, Filete. É complicado, né? Porque, na verdade, aquilo pertence a alguma empresa, mas o pessoal aparece, né? Acho que um comunica com o outro, é a rádio, eu não vou falar da rádio, né? Mas é a rádio Pi, né? E aí um fala para o outro e aí acaba fazendo esse saque. É roubo, né? É crime. Tá aí o delegado Romano que pode tipificar isso aí melhor, mas com certeza é um furto, né? Se tiver um motorista lá é roubo, se não é furto, né? Então realmente é triste. Olha, tem um ditado antigo da vovó que fala assim, achado não é roubado, tombado não é roubado, Romano? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Pior que deve ter sido caixa voando pra tudo quanto é lado, meu Deus do céu. Ainda mais, não. Os caras saíram com engradado de cerveja nas costas. Cristo. É claro que é furto, enfim. É lamentável. É corrupção do mesmo jeito. É crime do mesmo jeito. Tem outro advogado aqui do meu lado direito. Do Procon, já vai ver. Do Procon. A empresa que foi lesada. Rafael Quaresma. Claro que não pode, né? A gente fala tanto dos exemplos aí, das boas práticas, né? Olha lá, de ética, não é? E quando a pessoa tem aquela oportunidade, olha lá o que ela faz, ela vai lá e saqueia, né? Então, saquear, claro que não pode. E esses consumidores, imagina só, né? Só para problematizar aqui, como foi queda, não sei se era garrafa ou lata, mas imagina que dentre as garrafas uma quebrou,
trincou, lascou, caiu às vezes algum caco de vidro dentro, essa pessoa faz a ingestão, olha o problema, e ali você não tem depois nem como querer processar, não é? Ou pleitear alguma indenização, porque o próprio consumidor deu causa a essa situação na medida em que pegou algum produto que não podia. Então, são condutas nocivas que as pessoas não se apercebem dela. Mas era só o que faltava. O cara que pegou essa garrafa trincada e ainda ir reclamar. Mas você sabia que um dos problemas dos restaurantes em São Paulo era justamente isso, que eles faziam a doação dos alimentos que sobravam, passaram a ter esse tipo de problema e não fazem mais, né? Quer dizer, até uma boa ação, um gesto ali para ajudar o próximo parou porque se voltava contra eles, tudo isso. Ai. Obrigado, Rafael Quaresma. Imagina, não por você, isso. como sempre, brilhando muito, já com esse poder da caneta, promovendo as pessoas. Sim. Eu já me retratei aqui, porque daqui a pouco o Flávio Jordão me manda o WhatsApp também. O Murilo gostou, ele deu risada, eu falei assim, às vezes é uma premonição, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, Roberto, olha lá. É o futuro substituto do Fernando Capês na diretoria, vai ser o diretor estadual. Ele fala isso, repercute, depois o Capês me liga, viu? Fala, não, outro dia ele me mandou uma mensagem e falou assim, teve uma autuação aí em Santos, fui eu ou foi você? Eu falei, olha, eu não fui, então logo, sempre obedecendo a hierarquia, deixa assim. É você, chefe, foi você, e brilhante. Um abraço pro seu Marinardo. Obrigado, gente. Só foi demais, eu vou mandar pra ele depois. Delegado Romano. Eu que agradeço. Um abraço. A caminhada tá boa da Tranquilo. Eduardo Filete, meu médico. Preciso aí fazer uma consulta. Não, ele não é teu médico, porra. Como é que ele é teu médico, meu? Como é que ele é teu médico? Eu preciso fazer uma consulta. Vai lá. Que é teu médico? Tchau, Eduardo Filete. Um abraço, obrigado pela participação e que Deus tenha nosso Manduca, nossa namorada, né? E parabéns para vocês aí pelo programa, muito divertido. Um abraço para o Romano, para o Quaresma, para todo mundo que participou, para você e para nossa grande apresentadora aí. Um beijo para todos. Valeu, um abraço para você, ouvinte da Santa Cecília FM. A gente está de volta amanhã, a partir das 6 da tarde. Que você tenha uma noite excelente e um dia de amanhã, de terça-feira também. Na sequência tem a Voz do Brasil, depois a boa música da Santa Cecília. Tchau. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Pensou perfumes importados